Vamos fazer uma breve análise agora, vamos conhecer um pouco melhor a Bíblia NVT, a nova versão transformadora, que é a Bíblia da editora Mundo Cristão. Estou aqui com ela vem nessa capa aqui, muito bonita. A versão que eu adquiri foi essa versão aqui na cor preta, mas tem também ela na cor vermelha, alaranjada, uma cor assim. E eu vou estar apresentando essa Bíblia aqui, ó, vou mostrar para vocês. A Bíblia NVT, nova versão transformadora. Aqui no canal, periodicamente, nós estamos apresentando algumas bíblias de estudo. Você já viu aqui a Bíblia da Reforma, a Bíblia King James 1611, a Bíblia White e outras bíblias que estão disponíveis aí hoje em dia no mercado para o estudante da Palavra de Deus. E nós vamos entender um pouco mais sobre essa Bíblia aqui, NVT, que é uma versão diferente, uma versão recente, moderna das Escrituras, que é muito semelhante à versão da linguagem de hoje, a versão NVI, a nova versão internacional. Ela é uma versão que utiliza a equivalência dinâmica, a tradução da Bíblia. Existem duas vertentes, né, que é a equivalência formal e a equivalência dinâmica. No final do vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, mas por agora nós vamos então apresentar a Bíblia NVT no interior dela e todos os recursos que ela disponibiliza para você, para quem quiser aí adquirir esse material. Eu vou deixar o link na descrição. Eu adquiri essa Bíblia no site da Amazon. O preço dela está em torno de 150. Às vezes, quando tem alguma promoção, vem para 128, 170, mais ou menos por aí. Mas é um investimento que vale a pena, que é muita riqueza de material para quem deseja se aprofundar na Palavra de Deus. Então vamos agora analisar a Bíblia NVT. Aqui está a Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformadora. Ela vem nessa caixa aqui, ó. Essa versão aqui, a capa preta, tem também, se não me engano, na versão vermelha. É bacana o material. Aqui tem algumas informações aqui, ó. A quem se destina, diferenciais e o que contém. A Bíblia NVT, a nova versão transformadora, é editada pela editora Mundo Cristão. Ela é a edição de 2016, foi impressa na China. Logo aqui aparece o sumário. É uma Bíblia bem densa. Eu vou até contar aqui o total de páginas. Você pode ver aqui, são 2.397 páginas. Pode-se dizer que tem 2.400 páginas essa Bíblia. É uma Bíblia com muitos recursos. Ela vem aqui com dois marcadores de páginas. Um para o Antigo Testamento, outro para o Novo Testamento. Nós vamos estar abrindo agora aqui, olhando o interior dessa Bíblia NVT e apresentando os recursos que ela disponibiliza. Aqui tem um sumário com os livros do Antigo e do Novo Testamento. Aqui tem a introdução à Bíblia de Estudo. E logo aqui aparece a maneira como você usa os recursos dela. A primeira apresentação aqui diz respeito à introdução dos livros da Bíblia. Aqui como exemplo está apresentada a introdução do livro de Gênesis. E ele mostra então cada recurso que pode ser estudado nessa Bíblia. Na introdução de cada livro ele contém uma visão geral, um contexto, um mapa, um esboço, uma linha de tempo, um resumo. Aí tem aqui autoria e data, questões históricas, significado e mensagem. E vem aqui introdução às seções e artigos cronológicos. Aqui tem também leituras adicionais, são leituras de livros
geralmente essas leituras adicionais são de livros que estão de outros livros externos à Bíblia. E quase sempre as citações que ele usa aqui são de livros em inglês, porque essa NVT é a tradução da Bíblia em inglês. E ela traz simplesmente a tradução dos livros aqui, e as indicações de outras leituras adicionais são de materiais em inglês. Tem também epígrafes, que são comentários feitos por outros autores sobre aquele livro da Bíblia. Tem comentários de Agostinho, de Victor Hamilton, como por exemplo aqui. E tudo isso aqui ele está mostrando como é o recurso da introdução dos livros. Então aqui ele começa a apresentar como são os recursos do texto. Aqui ele vai apresentar o texto bíblico, aparece aqui. Ele junto com o texto ele tem o títulos e capítulos, títulos e subtítulos dos capítulos, e tem passagens paralelas acima, por exemplo, nos evangelhos como aqui em Mateus, ele mostra aquela mesma história na passagem que está citada nos outros evangelhos. Ele traz os títulos, traz aqui as referências cruzadas e traz também aqui um sistema de estudo de palavras, junto com as referências cruzadas que aparecem na parte direita da página. Esse sistema de estudo de palavras é interessante, que são diversas palavras no hebraico e no grego, que ele apresenta um código, e lá no final da Bíblia tem um dicionário. Eu vou estar mostrando mais detalhes sobre isso. As referências cruzadas são diversas passagens bíblicas que se ligam com o texto bíblico que é apresentado na página. Essa parte aqui também é interessante, que é a parte de perfis pessoais, e existe também a parte de notas temáticas, que são apresentadas também dentro do conteúdo da Bíblia. E o principal recurso delas são as notas de estudo, que são apresentadas em 3 colunas que ficam na parte inferior. O texto da Bíblia fica na parte superior. Esses recursos também, as referências cruzadas ficam do lado direito. Esses recursos de notas temáticas e perfis pessoais também ficam inseridos dentro da página, e na parte inferior ficam as notas em 3 colunas. Além disso, também ela possui aqui auxílios visuais com quadros, tabelas e mapas. Alguns mapas aqui, a maioria dos mapas, na verdade, todos os mapas que aparecem no interior do texto bíblico, eles são nesse estilo assim, preto e branco. Existem alguns mapas coloridos, mas são apenas 16 mapas que tem no final da Bíblia. Todos os mapas que aparecem no interior do texto, eles são assim, preto e branco. Assim como também todos os outros recursos, como as tabelas, os quadros, as ilustrações, as linhas de tempo, os diagramas, eles são todos nesse modelo assim, em preto e branco. O papel da Bíblia é branco e o texto preto. É um estilo padrão da Bíblia. Logo depois da apresentação dos recursos aqui, ele tem um artigo aqui, como estudar as escrituras com essa Bíblia NVT. Depois ele traz uma linha de tempo, uma cronologia aqui dos eventos bíblicos. Logo depois ele traz aqui uma introdução aos mapas, um guia de como você pode estudar e entender os mapas que tem no interior da Bíblia. E aqui tem a lista de colaboradores, foram cerca de 48 pessoas que trabalharam para a produção dessa Bíblia. Aqui tem a apresentação. E aqui é muito interessante ler isso daqui, que é uma introdução à nova versão transformadora. O que é a nova versão transformadora? É uma versão da Bíblia diferente de todas as outras que foram lançadas. Por exemplo, diferente da Almeida, diferente da NVI, Nova Versão Internacional, diferente da Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Eu vou estar falando um pouco sobre essa tradução da nova versão transformadora no final do vídeo, sobre a minha opinião. Eu gosto muito das versões antigas. A nova versão transformadora, ela apresenta uma versão atualizada, ou seja, para o público que deseja
uma linguagem mais clara da Bíblia. E essas versões como a NVI, a nova tradução na linguagem de hoje, a nova versão transformadora, elas apresentam o texto bíblico numa linguagem que as pessoas que não são estudiosas possam entender. E isso é muito bom para que se torne acessível a maior quantidade de pessoas a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo quem gosta de estudar a Bíblia profundamente vê que fica muitas coisas a desejar, como eu vou estar comentando depois aí no vídeo. Aqui tem a introdução ao Antigo Testamento. É uma introdução que aparece em 3 colunas, assim como as notas. O modelo de tabelas que aparece é sempre assim, com essas colunas. Aqui ele está fazendo um paralelo entre a lei, os profetas e os escritos. Logo depois desse material aqui tem uma arqueologia e fontes do Antigo Testamento. O material aqui também citando diversos achados arqueológicos que favoreceram a compreensão da palavra de Deus nesses últimos anos. Logo depois vem a introdução ao Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés. E então vem a introdução aqui do livro de Gênesis. Naquele mesmo modelo que foi apresentado lá nas páginas explicativas. O contexto, um mapa, um esboço, um resumo, uma linha de tempo. Aqui tem aquela citação de outros autores, por exemplo, essa citação aqui é de Agostinho. E essa outra citação aqui é de Victor Hamilton. E é bem elaborada a introdução dos livros, o livro de Gênesis aqui. E aqui aparece as leituras adicionais, como eu falei, né? Quase todas ou todas elas são de materiais em inglês, porque essa Bíblia é uma tradução da versão inglesa. Aqui então vem a página do texto bíblico. Então a organização da Bíblia NVT, dos recursos, é basicamente assim. Aqui vem o texto bíblico em 2 colunas, texto bíblico. Aqui na barra direita vem as referências cruzadas. E aqui abaixo vem 3 colunas, as notas explicativas. E esse recurso aqui ele não faz parte do texto bíblico, é uma explicação, ou seja, aqui é uma nota temática. O conteúdo é organizado assim, notas de estudo, notas temáticas e tem também perfil pessoal. Por exemplo aqui, eu acho aqui, Adão. Perfil pessoal, nota temática. Então, essas 2 características que ocupam muitas páginas, muito conteúdo da Bíblia, esses 2 recursos aqui, o recurso das notas temáticas e dos perfis pessoais. Você sempre vai encontrar ali o perfil apresentando e explicando algum personagem bíblico ali que está em evidência no texto. E as notas explicativas que explicam também o que está sendo apresentado ali. Por exemplo, logo aqui no começo fala sobre a sexualidade, esse outro aqui é um quadro, uma tabela aqui que explica a criação. E logo aqui, ó, como eu falei que ia mostrar mais detalhes, estão as notas de termos hebraicos e gregos. Como aqui é o Antigo Testamento, então explicativa de notas de termos hebraicos. Aqui já aparecem 2 palavras aqui. Vou aproximar aqui. Aparecem essas 2 palavras aqui, Barak e Bara. E aparece o código aqui em Bara 1254 e em Barak 1288. Que é isso? É um dicionário que tem no final da Bíblia. Então, junto com as referências cruzadas aqui, aparecem alguns termos assim no hebraico, e quando é no Novo Testamento é em grego. E esse termo aqui é em Gênesis 2, verso 3. Então, basta a gente ler aqui, ó, Gênesis 2, verso 3. E aparece aqui o G. É o mesmo G que aparece aqui, ó, Barak. Então, Barak é a tradução, é o original da palavra abençoou. Aí, essa palavra aqui, abençoou, em hebraico é Barak. E para entender o contexto, o conceito exato dessa palavra, você vai no dicionário que tem no final da Bíblia, que é o dicionário de termos hebraicos e gregos, no código 1288. Então vamos abrir lá para a gente conferir. Logo depois do livro do Apocalipse tem os recursos
Como a gente viu aqui, o termo Barak é abençoou e o código é 1288, então a gente vai aqui no dicionário, logo depois aqui desse recursos, plano de estudo e leitura, tem então o dicionário de estudos de termos hebraicos e gregos. E aqui então vai aparecer aqueles termos, o número lá é 1288. Então só você procurar aqui, que está logo aqui, 1288. A explicação daquela palavra abençoou Barak no hebraico. Vou aproximar aqui para a gente ver a explicação da nota. Está aqui, Barak ou Beraká. É abençoar, benção. O verbo Barak significa um pronunciamento divino que confere sucesso, prosperidade ou uma expressão humana de desejo que Deus abençoe uma pessoa. Em alguns contextos é praticamente sinônimo de louvar. O substantivo relacionado Beraká se refere a um juramento que resulta em prosperidade, paz, liberdade e segurança. E logo aqui acima está o outro, o Bara, que é criar, que é o mesmo código 1254 que aparece aqui. Aparece aqui, ó. 1254 Bara, que é a referência de criação aqui, que está citado também no verso 3 de Gênesis. Esse é um dicionário que está associado com esses termos hebraico e grego que aparece aqui nas referências cruzadas da Bíblia NVT, na Bíblia de Estudo NVT. No geral, todo o conteúdo da Bíblia está organizado dessa forma. Texto bíblico em 2 colunas, referências cruzadas com termos hebraicos. Não são todas as referências cruzadas que trazem esses termos, mas algumas. Se eu não me engano, é em torno de algumas dezenas de termos desses que apresentam. Aqui está um exemplo de notas temáticas e aqui estão as notas de estudo em 3 colunas. Aqui está um exemplo de mapa. Aqui está um perfil pessoal, apresentando o perfil de personagens bíblicos. Aqui está mais uma nota temática. Como você vai perceber, ao longo de todo o conteúdo da Bíblia vai ter essas notas temáticas, esses perfis de personagem bíblico. A nota temática, perfil de personagem bíblico. É um recurso que é muito útil também, que está presente nessa Bíblia aqui, que é diferente de outras Bíblias de estudo, que você não encontra. Ou não encontra da forma como está aqui. Aqui está um exemplo de ilustração, de diagrama, falando sobre a Arca de Noé. Aqui está uma nota temática acerca da aliança de Deus com Noé. Então, aqui aparece um mapa mais detalhado, um mapa maior com algumas explicações. Você observa que o conteúdo dela é sempre em preto e branco. Não tem nada colorido aqui no texto bíblico. Apenas no final da Bíblia que vai ter esses mapas aqui coloridos. São 16 mapas. São uns mapas bem detalhados e bem interessantes também da Bíblia NVT. Muito detalhados com todos os nomes das localidades aqui na geografia bíblica. Aqui está o mapa da Terra Santa, Palestina, mapa de Jerusalém, as viagens missionárias de Paulo. Como quase todas as Bíblias de estudo trazem esses mapas coloridos no final da Bíblia. Os materiais que vêm aqui depois do livro de Apocalipse. Aqui termina o livro de Apocalipse. Logo depois aqui tem uma introdução ao período posterior aos apóstolos. É um artigo falando um pouco sobre esse período com a cronologia. E logo depois aqui vem os materiais adicionais aqui com um plano de leitura que a gente já viu, com o dicionário de termos hebraicos e gregos. E aqui aparecem os termos gregos. E tem um termo aqui, por exemplo, que é citado em 1 Coríntios, capítulo 13, quando fala do amor. Ainda que eu vendesse todos os meus bens e desse aos pobres, não tivesse amor, nada aproveitaria. Então, o amor ali é o termo ágape. É esse termo aqui, ó, ágape, que é o amor de Deus, é uma referência ao amor de Deus. São 3 tipos de amor que a palavra de Deus apresenta
O amor ágape é o principal deles, que é uma referência ao amor de Deus. Tem também o amor fili e tem o amor eros. São esses três termos que a Bíblia usa para definir amor nas escrituras. Esse dicionário aqui ele não é tão extenso, são algumas dezenas de palavras que você vai encontrar a explicação para aqueles termos que aparecem lá junto às referências cruzadas aqui. Junto a essas referências cruzadas. Depois desse dicionário tem um índice de assuntos, de materiais de estudo. Você vai encontrar, por exemplo, aqui o nome Abigail, aí ele vai mostrar ali um índice de assuntos que aparece aquele nome. Logo após esse índice, que é um índice bem extenso, vai ter então o dicionário. Ele começa aqui, ó, o índice de assuntos, materiais de estudo, e vai até aqui, ó, ele é um volume bem interessante aqui dos assuntos. Logo depois vem um dicionário com a concordância, que é muito útil também para desenvolver temas, aprofundar sobre temas da Bíblia. Eu estive até usando esse recurso esses dias, quando fui fazer uma pregação, eu peguei aqui uma palavra dessa, então aquela palavra ela vem com todas as referências, vem com todas as indicações de onde aparece aquele conteúdo. E é bastante conteúdo também, você já pode observar aqui. É um dicionário que vem no final da Bíblia, a NVT. Depois desse dicionário aqui, o volume dele é esse aqui. São algumas, acho que tem mais de 100 páginas. Tem umas 4 ou 5 folhas aqui de anotações. E logo depois das anotações tem os mapas, como a gente já viu. É um exemplo que eu gostaria de mostrar a vocês aqui, que eu vou estar comentando agora no final do vídeo, acerca da versão, nova versão transformadora, né? O quanto ela modifica o texto para tornar mais claro para leitores assim que não são leitores comuns, né? Leigos que não são estudiosos da Bíblia. Um exemplo aqui que eu vou mostrar é o de 1 João, no capítulo 2, melhor dizendo aqui, ó, capítulo 2, verso 15. Ele diz assim, ó, não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Aí logo depois ele diz assim, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. Você pode observar na Bíblia Almeida, a Bíblia tradicional que a gente costuma usar, esse versículo aqui 16 diz assim, porque a concupiscência da carne. Aí ele diz aqui, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. Então, essa nova versão transformadora, ela faz isso, ela traduz o termo. As Bíblias antigas, elas sempre usam termos difíceis, como concupiscência, borracheira, tem alguns termos idiomáticos que são difíceis de leitores da língua portuguesa compreender bem. E um desses termos é a concupiscência, porque é uma palavra que você dificilmente encontra em outros ambientes que não seja a Bíblia. E aqui a NVT, ela faz exatamente isso, ela traduz aquele termo. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, ou seja, aqui na Bíblia Antiga está concupiscência dos olhos. E ela traduz então por desejo intenso por tudo que vemos. E depois diz, e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Então, o orgulho de nossas realizações e bens é chamado na Bíblia Almeida Antiga, na Almeida Revista Atualizada, e até outras Almeidas aí, Revista Corrigida também, é soberba da vida. Esse versículo aqui de 1 João 2,15, na Bíblia Almeida e na Bíblia Corrigida, ele é assim, porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E aqui na NVT ele traduziu, ou seja, a linguagem NVT é bem semelhante à linguagem de hoje, a NVI, porque ele faz isso, né? Ele utiliza aquele esquema de tradução dinâmica. Não é uma tradução que procura repetir os termos originais,
mas sim que procura transmitir o significado para o idioma. E é exatamente porque essa Bíblia assim, ela facilita a leitura para pessoas que não têm muita compreensão, que lê a Bíblia e não entende. Então, uma Bíblia dessa ajuda a pessoa a entender. Mas ao mesmo tempo, ela se torna, muitos estudiosos da Bíblia, mais conservadores, não aprovam exatamente porque elas alteram o que está escrito em alguns termos. Não nesse aqui. Esse aqui dá para perceber que ficou bem explicado, porque ele traduz concupiscência da carne como desejo, o prazer físico, concupiscência dos olhos como desejo por tudo que vê, e soberba da vida como orgulho por realizações e bens. Alguns versículos como esse podem passar 100%, mas já existem outros detalhes em outras passagens bíblicas, que a Bíblia é muito conteúdo, que pode deixar realmente alguns estudiosos mais conservadores com o pé atrás. Então essa daqui foi a Bíblia de Estudo NVT. Espero que você tenha gostado desse review aí, dessa apresentação da Bíblia. Toda ela vem com esse contexto aqui, uma apresentação de livros, de notas temáticas, termos do grego, no hebraico. Aqui mais uma nota temática. Muitas notas temáticas e as notas de estudo em 3 colunas. Essa Bíblia ela custa em média R$150. Eu tenho aí o link na descrição do vídeo, vou colocar também nos comentários. Eu adquiri ela no site da Amazon. E se você tiver interesse também em adquirir, você clica nesse link aí e adquire por esse link, porque adquirindo por esse link aí você está colaborando aqui com o canal, para que nós venhamos continuar realizando esse trabalho aí de apresentação de recursos valiosos, como são essas Bíblias de estudo, que a gente sempre apresenta aqui no canal. Ok, terminamos aí o review da Bíblia, a apresentação da Bíblia de Estudo NVT. É uma Bíblia muito boa para recursos, e eu gostaria de falar aqui na conclusão do vídeo um pouco sobre a versão NVT. Que versão é essa, né? A NVT ela utiliza o texto, a tradução do texto, fazendo tanto o uso da equivalência formal como da equivalência dinâmica. O que é isso? Na crítica textual, né, na análise de traduções da Bíblia, a equivalência formal é quando a tradução procura manter os termos originais da Bíblia. Algumas Bíblias antigas, como a Corrigida Fiel, a própria King James, você vai encontrar ali expressões idiomáticas que são expressões específicas do idioma hebraico, por exemplo, do idioma grego. Então ele não remove aquelas expressões, não remove aqueles como diz assim, aquelas figuras de linguagem que são específicas daquele idioma. E uma equivalência dinâmica, uma tradução que utiliza a equivalência dinâmica, procura substituir aqueles termos por um sentido mais relacionado à língua a qual está sendo traduzido. Por exemplo, eu vou citar aqui no livro de Êxodo, na história das 2 parteiras, quando o faraó mandou as parteiras mataram todas as crianças do sexo masculino. Então, em Bíblias antigas, eles usam a expressão idiomática hebraica que tem lá, porque a ordem expressa de faraó dizia o seguinte: que se for mulher deixa viver, mas se tiver as 2 pedras, então vocês devem matar. Que as 2 pedras é uma expressão idiomática do hebraico que se referia ao órgão, aos testículos, né, das crianças do sexo masculino. Então no original está aquilo ali, mas quando a Bíblia atualiza o termo, né, e traduz utilizando a equivalência dinâmica, então ele coloca lá, se for mulher, deixa viver. Se for homem, então mata. Era assim que Faraó havia dito, né? Só que uma Bíblia que traduz pela equivalência formal, ela procura manter aquele termo. Mas uma que traduz pela equivalência dinâmica, ela procura já traduzir aquele sentido. Que nesse caso aí não prejudica em nada o sentido, né? E se você colocar 2 pedras, como está lá no original, as pessoas que leem em português não vão entender o significado daquilo, porque é uma expressão do idioma hebraico, né? Outro exemplo também é na história de Davi com Saul, que na hora que Saul entrou na caverna, diz que Saul entrou na caverna
E Davi estava lá no interior dessa caverna, e Saul não sabia. E disse que Saul entrou nessa caverna com o objetivo de cobrir os pés. E já outra versão diz assim, que ele entrou naquela caverna para aliviar o ventre. E outras versões mais atualizadas ainda diz que ele foi fazer as suas necessidades. Então, no original mesmo, a expressão cobrir os pés, quando uma Bíblia traduz essa expressão, a gente lê no português e a gente não entende o que significa cobrir os pés. Então, uma Bíblia que procura manter a equivalência formal, ela coloca exatamente como está no original, cobrir os pés. Mas uma Bíblia que procura usar a equivalência dinâmica, que são, por exemplo, essa Bíblia NVT, a Bíblia NVI, a nova linguagem de hoje, ela já coloca o sentido daquilo ali. Ele foi ali fazer suas necessidades. No hebraico, cobrir os pés era tipo um eufemismo para explicar a situação em que Saul ia lá fazer as suas necessidades fisiológicas. E esse daí é um exemplo que ilustra bem a forma pela qual a tradução da Bíblia é realizada. E essa Bíblia aqui, NVT, como eu mostrei aí na análise, né, ela procura mais tender mais pela equivalência dinâmica, ou seja, ela procura dar a interpretação do texto bíblico sem usar aquelas palavras difíceis. Isso daí é muito bom para as pessoas que não entendem a Bíblia, os leitores iniciantes que querem compreender a Bíblia, né? E quando pega na Bíblia vê aquelas palavras difíceis, e é uma Bíblia assim, se torna bem mais fácil de ler. Mas ao mesmo tempo para pessoas estudiosas que gostam de estudar o texto no original, geralmente não gostam de Bíblias assim. Eu, por exemplo, prefiro as Bíblias mais antigas, porque eu gosto de estudar os termos como estão escritos para procurar entender como eles eram falados naquela época, né? E essa Bíblia aqui, como também a Bíblia de Estudo NVI e muitas outras, né, elas explicam nas notas alguns desses detalhes. E é muito útil nesse sentido, né, para tornar mais claro o texto bíblico, mas ao mesmo tempo, para quem gosta de se aprofundar mais na Bíblia Sagrada, fica com o pé atrás em Bíblias como essa, em Bíblia como a linguagem de hoje, porque em exemplos como esse, que não interferem nada do texto, não tem problema, né? Mas já existem outros exemplos de textos bíblicos em que altera bastante o significado, procuram facilitar, mas acaba complicando as coisas. Mas aí vai de gosto pessoal, né? E essa abordagem final, eu gostaria de falar sobre esse detalhe aí da Bíblia, NVT, né? Que ela utiliza essa equivalência dinâmica, utiliza também a equivalência formal, né? Mantém alguns termos ali no original, mas no geral ela procura tornar o texto bíblico mais claro, mais atualizado, mais compreensível assim pelos os leitores iniciantes. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Nós já apresentamos aqui a Bíblia NVT. Aqui no canal nós sempre fazemos review de Bíblia. Eu vou até colocar aqui duas Bíblias aqui que a gente já fez review para você conferir. E no mais é isso. Que Deus te abençoe. Esteja sempre aqui acompanhando nossos vídeos.